Abel Ferreira nega proposta da Europa. O Everton deve ser desfalque para domingo no jogo contra o Flamengo. E a pergunta que os palestrinos estão se fazendo: vai entrar Marcelo Lomba ou chegou a vez do Carlos Miguel? Joia da base é denunciada pelo STJD por entrada violenta lá no mês de julho, se não me falha a memória, e agora que ele tá sendo denunciado, podendo pegar gancho aí de alguns jogos pela frente. Ah, é o esquema Palmeiras que os caras estão falando que tá funcionando, que é uma beleza. E o Wilton Pereira Sampaio é escalado para este jogo polêmico Flamengo e Palmeiras. Rapaziada, olha que jogo fatídico vai ser domingo. Eu já tô aí prevendo um jogo chato, cheio de polêmicas, reclamações, um caicai desgraçado. Fica comigo aí que eu vou compartilhar isso com vocês logo adiante. Antes da gente começar, preciso me apresentar porque a audiência é muito rotativa. Meu nome é Leandro Rodrigues, se você tá caindo de paraquedas aqui, e todos os dias nós estamos aqui repercutindo as principais informações que envolvem a Sociedade Esportiva Palmeiras. Por isso, palestrino, você não pode ficar de fora. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, o seu like, esse é pra galera da casa, né? Seu like no início do vídeo faz muita diferença na nossa vida. Você que tá chegando agora, calma, assiste o vídeo até o final. Aí lá no final, se você gostar, lá no final do vídeo, você deixa o seu like, beleza? Não esquece o botãozinho do hypar para quem assiste pelo celular também. Vamos falar de Palmeiras, hein? Tem bomba explodindo aí, hein? Rapaz, cada coisa que tá acontecendo que tá pegando a gente de surpresa. Vem comigo, palestrino. E vamos começar já com polêmica, né? Com os dois pés na porta. Eu olho para este sujeito aqui, eu prevejo o caos acontecendo no Maracanã, tá? Árbitro Wilton Pereira Sampaio foi escolhido, palestrino, pela CBF para apitar o jogo entre Flamengo e Palmeiras no próximo domingo, lá no Maraca, às 16 horas da tarde. É só o jogo que vai praticamente, vamos colocar entre aspas, né, praticamente dar o favoritismo aí para ou Flamengo ou Palmeiras buscarem esse título do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo já tá fazendo uma pressão desgraçada. O seu Léo Ortiz aí veio a público esses dias aí também, falar aí umas gororoba toda aí na imprensa, para botar pressão no árbitro. Vale destacar isso aqui para vocês, que é muito importante, que na atual edição do Campeonato Brasileiro, Wilton Pereira Sampaio foi escalado para 16 jogos da Série A. O último na 28ª rodada, na vitória do Vasco por 2-0 sobre o Fortaleza, lá na Arena Castelão. Fortaleza que tá fazendo aí uma campanha de time rebaixado, hein? Que coisa, é uma pena. Enfim, no Brasileirão de 2025, voltando a falar do árbitro aí, o Wilton marcou 441 faltas, média de 27,6 por jogo, né? 27, quase 28 faltas por jogo do seu Wilton Pereira Sampaio, e distribuiu 98 cartões, média de 6 por jogo. É aquele típico árbitro que gosta de picotar o jogo pra caramba. E eu não sei nem se é bom pro Flamengo, né? Porque o Flamengo esses dias aí tava reclamando de que os árbitros que a CBF escala pra eles picotam o jogo demais. E como o jogo deles é bate-banda e joga bonito, né? Esses caras são, ó, nariz lá em cima, ele joga muito bonito, é bola de pé em pé, que não sei o quê, e não pode parar o jogo. Ah, eles reclamam pra caramba de árbitro que picota o jogo. Mais um aqui, na minha opinião, que vai picotar o jogo. E tá assim, ó, Palestino, coleciona polêmicas o seu Wilton Pereira Sampaio. Com o Palmeiras, meu Deus do céu, não gosto nem de lembrar, cara, não gosto nem de lembrar. Eu não gosto desse árbitro, pra falar a verdade, eu não gosto de nenhum árbitro brasileiro, tá? Se a gente tiver que escalar o menos pior, talvez eu coloque aí o Klaus, que apitou o jogo do Palmeiras com o Red Bull Bragantino. Porque de outros árbitros aí, sinceramente, o Brasil precisa muito rever os seus árbitros. E a CBF vai e coloca o medalhão aí para apitar o jogo, quiçá, né, o mais importante da temporada do Campeonato Brasileiro. Eu já tô esperando muita polêmica nesse próximo domingo. Seu Arrascaeta se jogando na área e esse camarada aqui apitando pênalti pro Flamengo e vice-versa também. Se o Palmeiras for tentar ser malandro, é bem capaz desse cara apitar pênalti a favor de nós também. Porque não existe nada de esquema de Palmeiras, esquema de Flamengo. A arbitragem do Brasil, coloca isso na sua cabeça. A arbitragem do Brasil é péssima, ela é horrível, tá bom? E aqui, ó, mais um cara
para trazer problema. Espero que não, espero que ele não seja o holofote nesse próximo domingo. Mas mais um cara aqui que cria caraminhola nas nossas cabeças aqui, porque sinceramente, o ideal, né, no mundo utópico palestrino, deveria trazer um árbitro de fora para apitar esse jogo, porque o Wilton Pereira Sampaio já é um árbitro polêmico e vai entrar pressionado, tanto por Flamengo quanto por Palmeiras, cara. Qualquer erro que ele tiver, meu amigo, vai ser uma choradeira, vai ser uma reclamação, vai ser aquela putaria marcada para segunda, né? No dia seguinte que os programas esportivos vai estar aí à torta e direito. Enfim, já desabafei, já falei o que eu penso aqui, acho péssima a escalação do seu Wilton Pereira Sampaio. Para mim, o ideal, mas isso é uma utopia, era trazer um árbitro de fora, porque ele apitaria Palmeiras e Flamengo sem pressão nenhuma. Mas eu acho que pelo regulamento da CBF isso não é possível hoje de se fazer, e aí os caras vão e me escala um medalhão para apitar Flamengo e Palmeiras em pleno Maracanã, hein? Ó, e a torcida do Flamengo já vai estar lá, mais de 70 mil lá no estádio do Maracanã, hein? Vai ser caldeirão. Só que você tá ligado, né? Os caras são terceirizados, é capaz da Mancha Verde, os 3 mil palmeirenses que vai pra lá, capaz de gritar mais alto do que os outros 70 mil flamenguistas. Você duvida? Eu não duvido não. Quero saber muita opinião de vocês, posta aqui nos comentários. Eu espero que o seu Wilton Pereira Sampaio passe despercebido por esse jogo. Ah, palestrino, vamos falar de esquema Palmeiras agora, muito falado semana passada, Flamengo falando, né, a torcida comprando barulho aí, desses caras que só quer arrumar polêmica aí do Flamengo, e a torcida do Flamengo achando mesmo que tem mala de dinheiro rolando. Ó, aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui o esquema Palmeiras que tá rolando, hein, ó, né, debaixo do nosso nariz. Presta atenção aí, palestrino, ó. Um dos destaques do Palmeiras, é impressionante. O menino começa a jogar bola bem, acontece alguma coisa. Na última partida ele jogou espetacularmente contra o Red Bull Bragantino, né? O meia Alan foi denunciado pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, pela expulsão contra o Fluminense. Mas ó, olha o que pega aqui, ó. Na vitória do Palmeiras por 2-1 no dia 23 de julho. Ou seja, passaram-se agosto, o julho nem conta, né? Tava no final de julho, agosto, setembro, já estamos na metade de outubro. 2 meses e meio, agora eles resolveram denunciar o Alan. O julgamento vai ser, palestrino, no dia 23 de outubro, 3 meses após a partida. Alan foi expulso aí diretamente após a entrada dura em dividida. Ele foi enquadrado, palestrino, no artigo 254, aspas aqui, praticar jogada violenta, fecho aspas, com punição de suspensão de 1 a 6 partidas. Ele cumpriu somente a suspensão automática. O que é estranho é o Alan ser só denunciado agora. 3 meses depois é que vai rolar o julgamento dessa história aí. Será que tá rolando esquema Palmeiras? Ah, deve estar. O Palmeiras deve ter comprado a CBF e todo mundo aí, né? É impressionante essas coisas que acontecem. Pra gente finalizar essa parte aqui, palestrino, ó, pra gente relembrar o que aconteceu, aos 49 minutos do segundo tempo, lá naquele jogo contra o Fluminense, Alan recebeu inicialmente um cartão amarelo após cometer falta em Samuel Xavier. No entanto, a equipe do árbitro de vídeo interveio solicitando revisão do lance por possível uso de força excessiva. Assim, após consultar o monitor, o árbitro, olha só quem foi o árbitro, hein? Ah, o São Paulo reclamou que ele favoreceu a gente, olha só. Ramon Abateabel reviu a sua decisão e aplicou o cartão vermelho direto ao palmeirense. E o Ramon Abateabel, vou falar para vocês, na ocasião, ele agiu de forma correta, expulsando o jogador palmeirense. Sabe por quê, parecido? Vou mostrar o lance para vocês aqui agora. Eu não posso colocar o vídeo, porque o vídeo tem direitos autorais, mas o lance, só para vocês terem uma ideia, tá aqui, ó. O Alan dando aqui uma cotovelada de fato no Samuel Xavier, e o menino foi expulso lá atrás e foi denunciado ao STJD. Ai, ai, ai. O que chama atenção é o menino Alan ser denunciado 2 meses e meio, 3, né, depois da partida. Cara, é impressionante, umas coisas que acontecem. Você tinha que denunciar o cara, por que não denunciaram o cara lá atrás, bicho? Depois de 3 meses, o Palmeiras uma ascensão no campeonato, o menino chamando a atenção no último jogo contra o Red Bull Bragantino, jogando pra caramba, falando, não, agora nós vamos lascar o Palmeiras, nós vamos denunciar o Alan, é agora que nós vamos denunciar esse moleque, só porque ele tá jogando bem. E é isso aí, vai ser julgado, deve tomar uma puniçãozinha e deve desfalcar o Palmeiras aí nos próximos jogos decisivos da temporada.
Posta aqui nos comentários, Palestrino. Ah, meu pai. Ou o esquema Palmeiras tá funcionando, que é uma maravilha, segundo esses palhaços desses rivais que estão enchendo o saco. Ó. Estão enchendo os pacová esses caras, tudo com medo do Palmeiras ser campeão brasileiro. E seguindo com o nosso projeto de noticiário, Palestrino, coloco o Everton, o paredão do Palmeiras. Sim, o paredão do Palmeiras. Todo goleiro falha, tá, gente? Tem muita gente aí que tá bronqueado com o Everton, mas tudo bem, ele falhou no Mundial de Clubes, falhou em alguns jogos aí do Palmeiras, é verdade. O Marcão, que é ídolo do Palmeiras, também já falhou muitas vezes pelo Palmeiras. O Everton vem falhando, mas ele é, pra mim, a muralha do Palmeiras, um nome que já tá na história aí, vitorioso no Verdão. Vai ter os caras aí que vai querer outro goleiro que vai ficar feliz com essa história, mas vocês me desculpem, eu não consigo ficar feliz com lesão de jogador. É o seguinte, Palestrino, uma das bombas que estourou nessa tarde de sexta-feira, o Everton sofreu uma fissura na mão direita e será submetido a um tratamento conservador aos cuidados do Núcleo de Saúde e Performance. O camisa 21 será, informação do nosso palestra, desfalque na partida contra o Flamengo em confronto decisivo pelo Brasileirão. E com vocês, créditos aqui à TV Palmeiras, vamos dar voz ao nosso goleirão falando sobre sua lesão. Fala, família Palmeiras, tudo bem? Bom, infelizmente eu tive uma fissura na minha mão que vai me afastar por uns dias. Graças a Deus não foi nada grave, mas mão para goleiro sempre é importante, então é hora de tratar para recuperar bem e voltar 100%. Mas aqui eu não vou deixar de ressaltar a minha importância de continuar exercendo a minha liderança dentro da equipe. Eu não vou poder atuar, mas sem dúvida nenhuma estar no vestiário, estar no dia a dia, poder passar a tranquilidade, uma mensagem positiva para todos os meus companheiros. Nós estamos diante de um momento muito importante da temporada, jogos decisivos e todo mundo é importante. Tenho certeza que aquele que o Abel escolher para jogar vai fazer muito bem. Em breve estarei de volta de novo, fazendo o que eu mais amo, que é jogar futebol. Agora a minha função é poder dar tranquilidade, é poder ajudá-lo eles de outra forma, com a minha liderança, no dia a dia, no vestiário. E vou fazer isso com maior orgulho, com maior dedicação, para que o Palmeiras continue no seu caminho de vitórias. A gente vem num momento muito bom e tenho certeza que vamos continuar nesse momento. Vamos fazer cada um o seu melhor e eu vou me dedicar muito para poder ajudar eles agora de outra forma, tá bom? Em breve estarei de volta, fazendo o que eu mais amo, que é vestir essa camisa, que é estar em campo, que é estar fazendo defesas. E tamo junto, e um grande abraço e avante palestra. Então tá aí, rapaziada, o próprio Everton falando da sua lesão na mão, parece que ele sofreu esse problema nos treinos do Palmeiras. Cara, Deus te abençoe, viu, Everton? Eu sei, te acompanho nas redes sociais, sei que você é cristão, vejo você falando da palavra de Deus direto nos seus stories, te acompanho. Desejo uma rápida recuperação para você voltar pro elenco do Palmeiras, tá? Tem muita gente que critica você, faz parte, você acredito que entende isso, a torcida é muito emocional, quando você falha como goleiro, todo mundo fica aí com os ânimos à flor da pele, até eu mesmo que tenho aqui meu coração verde e branco também, às vezes fiquei brabo com você quando você vacila, mas a verdade é o seguinte, meu amigo, qual é o goleiro que não falhou em sua carreira? A gente tem um exemplo máximo aí, que é o Marcão. O Marcão é ídolo do Palmeiras, mas também teve umas falhas. Inclusive o Marcão fala que não ganhou o Mundial contra o Manchester por falha dele mesmo, né? Então, enfim, o Palmeiras foi prejudicado pelo próprio Marcão, ele reconhece essa história. Quem assistiu os mais antigos aí vai lembrar da falha do Marcão contra o Manchester. O Marcão teve outras falhas também, mas não deixou de ser ídolo e reconhecido como um excelente goleiro. E você também, o Everton, cara, você fez história já no Palmeiras, tenho certeza que ainda vai fazer, tá marcado aí nos títulos recentes do Palmeiras, e pra mim você é um paredão alviverde que merece sim, quem sabe, um busto na Sociedade Esportiva Palmeiras mais pra frente, tá bom? Junto ao lado lá do Marcão, porque afinal de contas, os títulos que você ganhou não é pra qualquer um, né, meu companheiro? E aí, Palestrino, o que não quer calar na torcida do Palmeiras é quem vai ser o titular do Verdão nesse próximo jogo contra o Flamengo. Antes de falar minha opinião, vou falar para vocês o que a maioria
dos influenciadores já têm falado e eu concordo com eles. Pela lógica e conhecendo o treinador que a gente tem, a gente arrisca que será o Marcelo Lomba o titular no jogo contra o Flamengo neste domingo. Pela lógica, tá? Porque o Abel Ferreira, ele que tem aquele discurso de escalar a montanha, né? Você sabe como é que é a história. Ele que fala aí muito de hierarquia dentro do Palmeiras e eu respeito o Abel como treinador falando de hierarquia. Então, levando isso em consideração, por essa lógica, o Marcelo Lomba deve assumir o gol do Palmeiras contra o Flamengo. Isso é a lógica. Só que o Palmeiras pagou uma bala, tá? Abafou uma bala para este goleiro que aqui está na sua tela, tá bom? Agora vem a minha opinião. Marcelo Lomba, muito provavelmente em 2026, não ficará no Palmeiras. Para mim vai ser uma surpresa o Lomba renovar por mais um ano com o Palmeiras. Ele deve procurar outro clube para ele encerrar a carreira dele como titular, tá? Isso é o que deve acontecer, não estou dizendo que é o que vai, é o que deve acontecer, tá bom? Levando isso em consideração, a grana que o Palmeiras pagou para o Carlos Miquel, que é um goleiro jovem, tem acho que 26, 27 anos, o Carlos Miguel, para mim, ele deveria já assumir a titularidade do Palmeiras. Tem muita gente falando, pô, mas já vai jogar essa pressão em cima do cara? Meu amigo, o cara tá jogando no Palmeiras. Pressão é todo jogo, cara. Lógico que a pressão ainda maior é jogando contra o Flamengo do jeito que o campeonato está. Isso é verdade, a gente deve reconhecer. Só que é o seguinte, se o Carlos Miguel quiser ser o titular do Palmeiras e assumir postulante aí ao Everton, ele tem que mostrar o goleiro que ele tanto é elogiado num jogo como esse. Nada melhor do que um jogo grande para esse camarada se consagrar e toda a torcida falar, pronto, aqui achamos o titular da Sociedade Esportiva Palmeiras no gol. Lembro vocês que lá atrás, quando o nosso querido Veloso, que também é outro goleiro muito prestigiado no Palmeiras, muito respeitado, ídolo do Palmeiras, o Veloso, quando o Veloso se machucou lá atrás, vocês lembram o que aconteceu, hein? Entrou o Marcos e aí eu não preciso mais falar mais nada para vocês. Será que a gente tá vendo o filme acontecer de novo? Então fica aí com a minha opinião. Para mim, o Abel deveria colocar o Carlos Miguel já, tá bom? Já para ser o goleiro do Palmeiras. Porque a informação que circula nos bastidores é que esse cara aqui tá treinando e surpreendendo todo mundo nos treinos. Então, o Abel e o Marcelo Lomba devem sair do Verdão. Então, para mim, o mais certo a se fazer é colocar o Carlos Miguel como titular. Mas pela lógica que eu expliquei para vocês, eu não vou ficar surpreso se o Marcelo Lomba assumir a titularidade do Palmeiras contra o Flamengo. Ninguém sabe, isso vai ser uma surpresa que somente será revelada 1 hora antes após a partida contra o Flamengo. Não vamos ficar aqui na expectativa, eu vou torcer demais para que o Abel dê a chance para o Carlos Miguel, mas se o Marcelo Lomba for escalado, também tenho total respeito. Ele jogou pouco pelo Palmeiras, né, Marcelo Lomba, mas toda vez que teve no gol do Palmeiras, também não comprometeu. Mas, ó, e aí? O que você acha? O Carlos Miguel deve ser o titular? Posta aqui nos comentários, quero saber muito a opinião de vocês. Será que chegou a chance aí do goleirão? Eu, sinceramente, já ia com ele no jogo contra o Flamengo, tá bom? E vamos lá, rapaziada, pra gente fechar o vídeo de hoje, vamos falar da segunda bomba que explodiu nesse dia aí. É uma bomba, só que o resultado foi proveitoso para toda a Sociedade Esportiva Palmeiras e para sua torcida também, né? Bom, a caminho de renovar aí com o Palmeiras, num contrato válido até dezembro de 2027, o professor Abel Ferreira recusou em setembro uma abordagem concreta do Nottingham Forest, segundo apurado pelo ESPN. Logo após a demissão do também português Nuno Espírito Santo, o clube inglês foi atrás do Abel Ferreira, que prontamente fechou as portas, sobretudo pelo envolvimento com a atual realidade do Verdão. E o tempo se passou, né? De lá de setembro para cá, alguns dias aí na frente e tal,
o Nottingham Forest contratou um outro técnico lá para assumir o lugar que era do Nuno Espírito Santo e parece que o cara só tem 2 empates e 6 derrotas, uma coisa assim, tá? Só que eu tô divagando aqui, eu não tenho certeza desses números. O fato é que o outro técnico que entrou no Nottingham Forest já tá muito pressionado e já estão pedindo a cabeça dele lá no time inglês. Sorte do Abel de ter recusado aí a investida do Nottingham Forest. Ô Palestrino, o ESPN também trouxe a informação de que o Abel Ferreira não tem pressa de renovar com o Palmeiras. O português, segundo eles, está focado nos compromissos do clube, Campeonato Brasileiro e Conmebol Libertadores. E com isso ele não quer, entre aspas, aí palavras do pessoal do ESPN, roubar a cena, tá? E aí aqui eu tenho uma opinião também formada para vocês. Quando tava lá em junho, julho, cara, se tinha que assinar, tava toda aquela pressão, né, acontecendo, muita gente pedindo um Abel fora, né, muito questionado, aí, pô, foi eliminado pro Corinthians. Mas, cara, se tinha que renovar com pressa, era lá atrás. Agora que já passou o tempo, eu acho que ele tá mais do que certo de não ter pressa de renovar com o Palmeiras, principalmente por ter recusado a oferta do Nottingham Forest. Até porque o foco deve estar no Campeonato Brasileiro e na Libertadores, tá bom? Muitos portais dão conta de que o professor Abel Ferreira somente vai assinar a renovação com o Palmeiras no final da temporada de 2025. E agora, dado as circunstâncias, eu acredito que essa seja a melhor atitude a ser tomada. Deixa passar e aí chega no final do ano aí, o Abel, ele renova com o Palmeiras. Se a gente for olhar, né, por todo o histórico, por todo o trabalho que ele tem no Palmeiras, cara, não tem o porquê o Abel não renovar com o Verdão, tá? Não tem porquê, não tem lógica nenhuma ver o Abel Ferreira recusar a proposta do Palmeiras. Porque clube de fora vem, tipo, só segunda e terceira prateleira. Acredito que o sonho dele é treinar um grande clube na Europa. Esse eu acredito que seja o desejo dele, tá bom? Porque dinheiro por dinheiro, bom, um dia desse aí, ele tava ostentando a BMW verde dele, que vazou, que eu não vou nem falar pra vocês o valor daquela BMW. Então, assim, dinheiro pro camarada aqui não é problema, tá certo? Se ele ficar no Palmeiras, ele já tem o prestígio da Leila Pereira. Quem contratou ele foi o Gagliotti lá atrás. Gagliotti, que eu vou soprar um negócio aqui pra vocês. Gagliotti pode ser candidato quando a Leila Pereira sai fora, presidente de novo do Palmeiras, hein? E tomara que isso aconteça. A gestão Gagliotti no Verdão foi muito boa e ele que trouxe aqui, ó, o Abel Ferreira. Tem o prestígio da Leila, tem o prestígio do Gagliotti, tem o prestígio, acredito que da maioria da torcida, principalmente agora, né, já pelo que ele já fez no passado e agora com a ascensão do Palmeiras. Que mais que eu posso falar pra vocês aqui, cara? O Abel, ele... com todos os questionamentos, é mais um cara que merece um busto na Sociedade Esportiva Palmeiras, cara. E ó, eu vou ser sincero, né, família adaptada aqui, tá? Ou as informações que circulam é que a esposa dele e a outra filha que ele tem, né? Uma parece que vai fazer faculdade lá em Portugal, a outra ficou aqui. Eles estão muito bem adaptados no Brasil, gente. Montado na grana. O Abel não tem razão nenhuma para sair do Palmeiras. Já pensou se ele assume o Nottingham Forest? A pressão que ele não ia estar tomando lá se aquele time não tivesse jogando bola? Provavelmente ia assumir aí por 3, 4 meses e ia tomar um pé na bunda. Aqui no Palmeiras as coisas é diferente. A Leila Pereira quer ele até 2027. Então, o cara já tá com a vida ganha aqui no Palmeiras. Se eu fosse ele, velho, eu rumaria aí pra ser aqueles técnicos que se perpetua por anos, cara, por anos. E aí os caras, a galera do Fora Abel aí vai me xingar nos comentários, mas eu não tô nem aí. Se eu tivesse na pele dele, com as garantias que ele tem, com o salário que ele tem, com o prestígio que ele tem, eu ficaria no Palmeiras, ó, sem data pra ir embora. Eu ficaria se eu fosse o Abel Ferreira. Tô falando tudo isso pra vocês, tá? Porque quem tem medo do Abel sair fora, né, que é a galera que ama aí o Abel de coração, podem ficar tranquilos que ele não vai sair do Palmeiras. Pelo menos essa é a minha opinião, tá? Não tem razão nenhuma para ele recusar a proposta do Verdão. Ele deve assinar com o Verdão até o final de 2027. E se o Gagliotti, isso aqui agora eu tô supondo, tá? Se o Gagliotti assume aí, eventualmente, como um presidente a partir de 2028... vai tentar renovar com ele de novo. Ó, grava esse vídeo. Esse vídeo eu tô fazendo agora, são 16h01 que eu tô gravando, o bruto aqui. Eu ainda vou editar esse vídeo. Dia 17/10/2025. Anota isso que eu tô falando pra vocês.
tá bom? Se ele ficar até 2027 e o Gagliotti eventualmente voltar à presidência, as cadeiras do Palmeiras vai querer renovar com ele de novo. Pode? Ô galera do Fora Abel, me perde. Eu peço desculpa pra vocês devem estar me odiando nisso que eu tô falando. Eu tô falando, constatando com os fatos que a gente tem na mesa, com as cartas que a gente tem, tá bom? Falei bastante, uma bomba de fato, Nottingham Forest procurando o Abel Ferreira. Que bom que ele recusou, não só pro Palmeiras, que é bom que ele recusou, foi bom pra ele mesmo. Se ele tivesse ido pro Nottingham Forest, a pressão ia ser ainda maior para ele lá. Provavelmente ia ficar desempregado. Você já tá vendo o técnico recente já pediu, os caras já estão pedindo a cabeça dele lá no clube inglês. E aqui ele goza de grande prestígio, pelo menos, né, da diretoria do Palmeiras e de boa parte da torcida. Quero saber muito a sua opinião. Escreve aqui nos comentários. Vou observar o comentário de todo mundo aqui e assim que puder vou estar respondendo. E dessa forma, meu querido Palestrino, eu vou terminando por aqui essa edição de sexta-feira do seu canal Notícias Meu Verdão. Agradecendo demais aí o prestígio e a audiência de todos vocês. Agradecendo também a inscrição no canal, porque eu sei que você se inscreveu. Eu sei também que você já deixou seu like. É verdade, eu sei. Eu acompanho tudo aqui, o que vocês fazem nos bastidores. Eu sei de tudo que vocês fazem aí do outro lado. Obrigado demais pelo seu like e pela sua inscrição. E você que assiste pelo celular, aperta o botãozinho do hypar, não esquece disso não, hein, parceiro? Porque assim você ajuda a propagar demais aqui o nosso canal, com muita palestrinidade para outros palmeirenses espalhados por essa rede maravilhosa que é o YouTube. Vou ficando por aqui, que o Papai do Céu deu uma sexta-feira, um término de sexta-feira e uma entrada aí de final de semana maravilhoso e abençoado a todos vocês. Eu volto quando tiver informação relevante do Palmeiras com mais um vídeo aqui para vocês. Avante palestra!